A graça e a paz e a misericórdia de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, estejam com todos. Jesus abençoa a todos. A Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seja louvado em nossa vida, que todo louvor seja a Deus. Queremos parabenizar os aniversariantes, que Jesus te dê muitos anos de vida. E nós alegramos por Deus te dar esse privilégio de mais um dia. Vamos ler um versículo da Bíblia que a princípio é difícil de entender. Então a gente lê nele na tradução antiga, só ele, você vai ficar meio perdido, a gente vai fazer uma interpretação dele e no Velho Testamento, no Novo, e Deus vai nos abençoar, tá bom? Esse texto está lá em Gálatas, lê para mim. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3:20. Este versículo da Bíblia, Gálatas 3:20, lido isoladamente, em uma tradução mais próxima da língua original, o grego, no caso a versão lida foi a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, é de difícil interpretação, mas com a ajuda do Espírito Santo iremos entender. Para melhor entendermos este versículo, como ele ficaria, não é? Depois nós vamos fazer isso aqui, essa pergunta vai ser a introdução, uma pergunta. Para melhor entendermos esse versículo, como ele ficaria, nós vamos traduzir ele, escrever ele de uma maneira interpretada, no final, que é a conclusão. O tema é um só mediador e um único Deus. Um só mediador e um único Deus. Para melhor entendimento, vamos dividir esse versículo, Gálatas 3:20, em duas partes. Ora, o mediador é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3:20. Primeira parte. Ora, o mediador não é de um só. Essa é a primeira parte. Eu vou estudar. O mediador não é de um só. E a segunda parte, mas Deus é um. É a segunda parte. Vamos à primeira parte. Ora, o mediador não é de um só. Gálatas 3:20a. O mediador não é de um só. Em uma tradução mais moderna fica assim. Lê. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Gálatas 3:20. NVI. Da NVT. Foi da NVT. Foi a melhor tradução, não foi NVI, não. Então a NVT vai facilitar muito a gente entender. Então vamos lá. Para melhor entendermos, vamos falar sobre quem é um mediador e a sua função. A função do mediador é quem é? Mediador, significado de mediar é dividir ao meio. Mediar, dividir ao meio. O mediador é a pessoa escolhida para resolver conflito entre duas partes ou mais. Então, um mediador só pode mediar quando há duas ou mais pessoas. O mediador não é de um só. Então, se tiver só uma pessoa, ele não vai ter, como vai mediar? Quando há uma briga entre duas pessoas, uma instituição. Veja, o mediador não é mediador de uma só pessoa, mas de duas ou mais pessoas. Geralmente, o mediador é um advogado. Ele vai advogar uma causa entre duas pessoas ou mais. Nunca só uma pessoa. Uma pessoa contra ela mesma não existe. Ou contra a instituição, é contra o Estado, ou contra a prefeitura, ou contra outra e tudo. Uma pessoa contra o Estado. Uma pessoa em questão com outra pessoa. Exemplo, herança, acidente de automóvel, briga de vizinho, herança e assim por diante. Geralmente, quando o advogado, ele vai ser mediador entre duas pessoas em uma causa. É isso que o versículo diz. Para melhor entendermos este versículo, temos que começar em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e ir até o Novo Testamento. Vamos ver sobre esse mediador, o que a Bíblia fala. Abraão e a promessa. Abraão, o Senhor disse, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei.
Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12, né? 1 e 2. Seguindo, o Senhor Deus completa falando para Abraão. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 3. E Deus faz uma aliança com Abraão através da circuncisão. Toda criança de 8 dias que circuncidar corta a carne do prepúcio, está lá em Gênesis 17, de 10 a 12. O sinal da circuncisão era o mediador entre Deus e Abraão. Circuncidou é judeu, é descendente de Abraão. Isso é só para o homem, né? Vai lá no bilhão, corta uma perlinha, é a circuncisão. Você é judeu. Era um sinal. Então, quando Deus chamou Abraão, falou assim, ó, você vai ser um grande povo, tem uma pregação em cima disso, não vamos pregar ainda, sobre essa obediência dele de sair da terra dele. E quando ele faz essa aliança com ele faz essa promessa para ele, Abraão. Então havia Deus e Abraão. O que estava sendo mediador entre eles, a garantia que estava intercedendo? Era a circuncisão. A circuncisão era a garantia. Então, Abraão fala com Deus, agora o mediador, para dizer que você realmente obedeceu e que você está do meu lado, é meu discípulo, é meu povo, você faz a circuncisão. E a bênção através de Abraão. Todos os povos e nações são abençoados por meio de Abraão. Judeus, brasileiros e assim por diante. A descendência ou família de Abraão seria o mediador entre Deus Pai e todos os povos e famílias da terra. Então, essa família de Abraão, no caso de Abraão, para Deus cumprir a promessa de cumprir era a circuncisão, Jesus Cristo é da descendência ou família de Abraão. Jesus é o único mediador entre Deus e o ser humano, 1 Timóteo 2,5. Então, quando Deus faz essa promessa a Abraão, que por ele seria bendito todas as famílias da terra, Jesus é da descendência de Abraão, é da família de Abraão. Então, a promessa foi cumprida, mas a aliança, não é? Foi a circuncisão. Depois a gente vai ver isso aí. O mediador, o que fazia, fica no meio, né? A gente leu que o mediador fica no meio, é partido. Agora vamos a Moisés. A gente foi para Moisés. Através de Moisés, Deus deu a lei a Israel. O cumprimento da lei determinava ser a pessoa povo de Deus. Obedeceu a lei, era povo de Deus. Abraão circuncidou, era judeu, Deus cumpria a promessa. Agora, no caso, para o povo, essa aliança de Abraão foi Deus e Abraão. Compreende? Depois Deus vai fazer uma aliança com o povo de Israel, através da lei, com Moisés. E a garantia era o quê? A obediência. A obediência é o quê? Ao cumprimento da lei. Moisés que deu a lei. Com Abraão, a obediência era a circuncisão. A Bíblia diz: eu lhes disse, deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno. E vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias 11, 4b. Se a nação de Israel obedecesse à lei, ela seria povo de Deus. Está falando aqui o versículo. Se a nação de Israel não obedecesse à lei, ela não seria povo de lei. Logo, podemos concluir que o mediador entre Israel e Deus é a lei através de Moisés. A lei dada através de Moisés, o cumprimento era o mediador. Deus fez um pacto com Israel. Ó, vou fazer um pacto com você. Mas a lei você tem que obedecer. Ou o cumprimento da lei, né? A lei dada através de Moisés é chamada de a velha aliança. Né? Então, até agora ficamos no Velho Testamento, na Velha Aliança. Agora vamos ver o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Testamento. A Bíblia diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 24. Na Nova Aliança, Jesus é o mediador. Então, Deus faz um pacto com a humanidade. Já não é com o povo de Israel, já não é com Abraão, já é com o mundo todo. E quem que é o mediador? Jesus Cristo. Gálatas 6,
16a diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, já não tem obediência à lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 6,16a. É pela fé em Jesus Cristo pela qual somos justificados, somos feitos justos. Juntando Hebreus 12, 24 e Gálatas 6,16a fica, Jesus é o mediador da nova aliança através da fé nele. Então, da nova aliança, Jesus é o mediador através da fé. Então, quando Deus fala a humanidade, não mais Abraão, Israel, fala a humanidade, o mediador é Jesus Cristo através da fé. Já não é cumprimento da lei, nem da circuncisão, mas da fé. Nova e velha aliança. Já a lei é o mediador da velha aliança através de obedecer à lei. Jesus é o mediador da nova aliança pela fé. Juntando a velha e a nova aliança, ou o velho e o novo testamento junto, vamos juntar tudo aqui, porque tudo é uma sequência do outro, a gente não pode desprezar o velho testamento. Lê para mim. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3, 7 e 8. Não é coisa mais maravilhosa que isso? Fala tudo. Abraão, o Evangelho é Abraão. Então Abraão foi pela fé, nós vamos pela fé. O crer, não foi obediência a nada. A lei, né? Somos filhos de Abraão ou a sua descendência através da fé. A Escritura, no caso, o Velho Testamento já havia falado. Né? Desde Abraão lá. Então nós temos aqui Abraão, Moisés e Jesus. Tudo uma sequência. Resumo geral. Se tiver jeito de imprimir depois e mostrar, eu pus até em verde, é assim, mediador. Falar mediador. Velho Testamento. Mediador entre Deus e Abraão é através da circuncisão. Mediador entre Deus e Israel é Moisés através da obediência à lei. Novo Testamento, o mediador entre Deus e a humanidade é Jesus através da fé. Ficou claro? Bom, isso nós vimos até agora a primeira parte do versículo. Agora vou ver a segunda parte do versículo, que não é tão difícil, não é? Diz assim, lê para mim. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3:20. Então, a segunda parte é, mas Deus é um só. Mas Deus é um. Ou Deus é um só. Então, nós vamos falar sobre Deus é um só. Depois nós vamos juntar tudo. Mas Deus é um. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus não muda. Será que Deus foi primeiramente Deus dos judeus e depois mudou e tornou-se Deus dos judeus e dos estrangeiros? Dos gentios? Claro que não. Em Números 23, 19a, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Antes de Abraão, no jardim do Éden, com Adão e Eva, Deus prometeu enviar Jesus para pisar a cabeça da serpente, pisar a cabeça do diabo e libertar toda a humanidade. Jesus é o Filho do homem, divino e humano, descendente da mulher, descendente do ser humano. Gênesis 3,15. Deus Pai fez uma promessa a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Gênesis 12,3. Jesus é o descendente de Abraão. Juntando a primeira e a segunda parte, fica assim. Na tradução próxima ao original CF, Gálatas 3,20 ora, o mediador não é de um só, mas é um. Porém, melhor entendemos fica. Então, na CF diz assim o versículo, ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Para melhor entendermos, fica assim, que é a conclusão que é o versículo. Lê.
O mediador entre Deus e o ser humano é apenas um, Jesus Cristo. Deus é um, ou seja, Deus não muda. É o mesmo tanto no Velho como no Novo Testamento. Amém. Então Jesus Cristo é o mediador. Eu creio ser Jesus Cristo o mediador entre Deus Pai e eu? Tem que fazer essa pergunta para nós. Vamos fazer a oração repetida? Deus adorado e eterno. Deus adorado e eterno. Obrigado por eu crer. Obrigado por eu crer. Ser Jesus o único mediador. Ser Jesus o único mediador. Entre o Senhor e eu. Entre o Senhor e eu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 2 Timóteo diz o seguinte, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Em Atos 4,12 diz: E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aceite Jesus em seu coração. Na opção, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 5:2-5. Somente através de Jesus nós somos salvos. Atos 4:12. Então, esse mediador, chegamos até Jesus. Então, ele é o único mediador. Então, queremos chegar até Deus. Essa vida aqui é muito breve. Um dia nós vamos encontrar com Deus. E nós vamos chegar através de Deus, através da fé em Jesus. Ele é o único mediador. Nós até discutindo isso aí, que não tem os intermediários, né? O Espírito Santo, a função do Espírito Santo é nos convencer, moldar o nosso caráter, habitar em nós. Mas ele não é o Salvador, nem personagem nenhuma da Bíblia. Né? É Jesus, o único mediador, a Bíblia é bem clara. Aceite Jesus se você ainda não aceitou. E tem esse mediador em sua vida. Que Deus te abençoe. Em Romanos diz o seguinte: Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Romanos 8:34. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. O Espírito Santo também. Jesus, juntamente com o Espírito Santo, está falando de seus pedidos a Deus. O que você está precisando? Fale oração a Deus. Aquilo, na vida da gente, eu vou dizer uma coisa. Sempre vai ter um problema que você não consegue resolver. Só através da fé. Confiar com Deus, crendo na palavra de Deus. Não é? Só que se Jesus morreu por nós e ressuscitou, está à direita de Deus, que ele também intercede por nós. Nós cremos que tem um Deus intercedendo por nós. Que Jesus, o Espírito Santo, estão lá intercedendo, pedindo por nós. Nós temos que crer nisso. Fazer das promessas de Deus algo palpável nas nossas vidas. Então, aquilo que você tentou resolver e não resolveu, Deus está lá, falando: ó Senhor, Pai, né? A situação lá, ele é teu servo, ele te ama. Isso é impossível. Há coisas que não tem como resolver, por mais que você tenta. Como você vai mudar a cabeça de alguém, mudar uma questão de uma doença ou alguma coisa comportamental, uma coisa que já acabou, que não veio, é fé. Então vamos o quê? Pedir a Deus a intercessão de Jesus Cristo, pedir a Deus a intercessão do Espírito Santo para que Ele nos ajude. Porque os problemas são muitos. E a gente começa a conversar, e cada vez que a gente conversa, mais difícil fica. Porque mais você conversa, mais a gente vê que é impossível. Mas Deus é o Deus do milagre. Tudo aquilo que pedindo, crendo, a gente recebe. Para quem crê, nada é impossível. O que Jesus dizia? Seja conforme a tua fé, vai em paz, que a gente tenha paz. A nossa fé é grande? Não precisa ser grande não, tamanho de um grão de mostarda. E Deus vai te responder nas orações. Põe diante de Deus o seu pedido, aquilo que você está precisando, aquilo que está te angustiando, aquilo que não tem solução humana. Deus é o Deus do milagre. Quero orar com você. Senhor Deus, querido Pai, Pai amado, tenha misericórdia dessa pessoa, Senhor, que está angustiada.
Essa pessoa que não sabe o que fazer, já fez de tudo. As coisas não tem como resolver, Senhor. Ela já conversou, ela já foi, já voltou. Meu Pai do céu, tem misericórdia. Muda as mentes das pessoas. Ô Senhor, muda o estado das pessoas, o comportamento da pessoa. Ô Senhor, a pessoa que tem alguém em casa, Senhor, que tem alguém deprimido. Alguém que seja, o Senhor, em condição de morador de rua, que não quer sair da rua. Alguém, ô Senhor, que não para emprego, uma pessoa desajustada, entrega as drogas, ou às vezes o jogo. Ô Senhor, que não encontra um emprego, que a saúde não melhora, a situação que às vezes nós não temos como resolver, Jesus, que está lá além do nosso limite, mas o Senhor disse, o Senhor, que o Senhor está lá no céu, intercedendo, pedindo ao Pai por nós, o Espírito Santo está intercedendo. Ô Senhor, tem misericórdia, Senhor, nós cremos na Tua promessa, que nós precisamos, enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de otimismo, que tudo vai se resolver, Senhor, porque o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor disse, o Senhor que seja conforme a nossa fé. Então, Pai, aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança. É tudo que nós te pedimos, agradecendo em nome de Jesus, Pai. E sabendo que o Senhor responderá às nossas orações, escutará Jesus e o Espírito Santo pedindo por nós. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso, né? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém? E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, que Jesus te abençoe. Te dê muita fé, muita esperança. Deus é o Deus do milagre. Fique com Jesus. Amém?